E um alerta para você que está aí torrando no sol, no mar, na piscina, porque pode ocorrer o quê? Insolação. Aí a gente convidou a médica Priscila, que atende aqui na cidade de Itajaí. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos começar explicando para o nosso público o que é a insolação. Bom, a insolação é a dificuldade que o corpo tem de controlar a temperatura. Nós temos uma temperatura constante no corpo que varia entre 36,5 e 37 graus. Quando essa temperatura sobe muito, algumas proteínas elas se desnaturam e as nossas funções orgânicas se deterioram. A insolação é um quadro grave, necessita de internação hospitalar, de atendimento hospitalar. Tá? Então, ela se caracteriza pelo aumento da temperatura corporal acima de 40 graus, após uma exposição excessiva a alta temperatura. E como que a gente identifica? Porque às vezes a gente pega um sol, a gente já volta para casa passando mal, né? Como que eu sei se isso está grave mesmo? Tá. A grande maioria dos sintomas está relacionados a transtornos ligados à exposição excessiva ao calor e não à insolação propriamente dita. Né? Geralmente as pessoas têm o desconforto causado pela queimadura solar, né? Pensando na pele como o nosso maior órgão do corpo, de maior extensão, quando nós temos uma queimadura, mesmo que seja de primeiro grau, de grande extensão, isso causa dor, irritação. Além disso, dificulta os nossos mecanismos de controle de temperatura e de suor, então nós desidratamos, nós temos dificuldade de manter a temperatura corporal, isso gera calor na pele. Porém, outros sintomas podem ocorrer, como náusea, vômito, né? Quando a pessoa se expõe demais à alta temperatura, ela pode ter desmaios, porque o sangue ele é direcionado para a pele na tentativa de um resfriamento do corpo. Eu estava contando aqui para a doutora que eu fui gravar em Balneário Camboriú, a própria areia, né? Eu estava na sombra, né? Entrevistando as pessoas, mas a areia parece que ela devolve o calor para a gente numa intensidade incrível. Exatamente. Isso é importante a gente ter noção, porque quando você está embaixo do guarda-sol, em volta a radiação solar é refletida pelas milhares de cristalzinhos na areia. Então você recebe radiação indireta ali. Aí isso associado ao aumento da evaporação da água proporciona, mesmo embaixo do guarda-sol, um ambiente que pode gerar risco à saúde. Isso é mais pronunciado nas crianças muito pequenas, principalmente menores de 2 anos, e os idosos, cujos mecanismos de regulação da temperatura, eles são mais deficientes. Né? Então, esses extremos etários, eles precisam ser protegidos. E ao contrário do que muita gente pensa, o protetor solar e o guarda-sol não é 100% efetivo. A gente está recebendo radiação e calor. Então, as crianças, principalmente, que gostam de brincar no sol, que não lembram de beber líquido, né? Ninguém vê uma criança correndo atrás de água enquanto está brincando no mar. Verdade. É importante que o adulto tenha essa noção de que é preciso oferecer à criança água e não expô-la à radiação além dos horários que a gente já conhece. Antes das 10 da manhã e após as 16 horas da tarde. Uma última pergunta. É importante que quando a gente está com a criança ali na areia, brincando, que a gente leve a criança no mar ou nos chuveiros que ficam na orla, para que ela se molhe, para dar uma refrescada? Porque eu vi muitas crianças na praia de Balneário Camboriú só na areia, brincando no sol, no sol, no sol, e elas estavam quentes. É importante que a gente faça o resfriamento da pele, né? Na verdade, isso vai limitar a extensão da queimadura e vai diminuir a perda de água pela transpiração. É óbvio que se uma criança passa 8 horas embaixo do sol, no final do dia vai ter uma extensão de pele queimada. A tendência é que aumente a temperatura, faça febre, possa apresentar náuseas e vômitos. A grande maioria dos casos, a hidratação oral, o anti-inflamatório analgésico em domicílio é o suficiente para combater, para diminuir os sintomas. Mas nada melhor do que a prevenção. Né? O tratamento ele visa diminuir o sofrimento e a prevenção a evitar o sofrimento. Então é melhor que a gente evite o sofrimento. Arrasou! Obrigada pela participação. Obrigada. Feliz Ano Novo! Igualmente.